Boa noite, irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui para falarmos de doutrina espírita, do Evangelho. Agradecer a Deus, a Jesus, ao meu mentor espiritual e ao mentor espiritual de cada um de vocês que trouxeram vocês aqui hoje. Lembrando que eu sou um estudante dessa casa e, como estudante, separo alguns temas para que juntos nós possamos estudar, extrair o conhecimento e depois disso aplicarmos na nossa atual reencarnação. E quem sabe para as demais também, né? Porque tudo que aprendemos, tudo que adquirimos, todo o conhecimento que nós trazemos para a nossa vida, ele segue conosco eternamente. Então, tudo que é de bem, tudo que é de bom, tudo que nós conseguimos aprimorar em nós é eterno e conosco vai sempre. O tema de hoje é o Sermão do Monte. Nós vamos falar de bem-aventurados aflitos, mas antes, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do Sermão da Montanha. A importância eterna do Sermão da Montanha, aonde pela primeira vez Jesus nos traz revelações nunca antes ditas. Por que estamos aqui? Qual a nossa missão? Por que sofremos? É a plataforma essencial do cristianismo, o Sermão da Montanha. Muitos benfeitores espirituais vão dizer que o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho, porque ele segue atual, ele é eterno e nos traz uma diretriz, uma plataforma, uma meta a seguir para que nós possamos serenar os nossos corações e crescer como espíritos imortais. Então nós vamos lembrar um pouquinho aqui, que está em Mateus, no versículo, no capítulo 5, e no versículo de 1 a 12. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se seus discípulos. Ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que estão perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e enxutai, porque é grande vosso reino nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Este é o Sermão da Montanha. Nós hoje vamos nos aprofundar nos bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então Jesus nos diz que felizes aqueles que choram, aqueles que estão resignados no seu sofrimento, porque eles serão consolados. Então o Sermão da Montanha define a felicidade, ou o caminho para a felicidade. Explica a sua missão, explica a missão do Cristo. Compara a justiça terrena com a justiça divina. Critica a religiosidade exterior. Ensina o que é se purificar espiritualmente. Explica a moral do Cristo. Fala a todos os encarnados e desencarnados que lá estavam
e que hoje aqui estão. Bem-aventuranças. Então, o que são as bem-aventuranças? Qualidades, virtudes, disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. E Emmanuel nos diz assim: as bem-aventuranças são um tesouro imenso que poucos compreendem, porque muitos, visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. E aí vem Jesus e nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, como nós recebemos o sofrimento que chega até nós, isso vai fazer toda a diferença para o nosso progresso espiritual. Quando convidados à renúncia ou ao testemunho, diz Emmanuel, resvalam para a exigência descabida, para a ambição e esquecem a pacificação. Quantas vezes nós fomos convidados ao trabalho com Cristo, e quantas vezes enchemos de exigência para não trabalhar o que precisamos trabalhar. Vem a oportunidade de estudar, quem vai estar lá? Quem são as pessoas que estão nesse curso? Porque se tal pessoa tiver, eu não participo. Tem ar-condicionado, a poltrona é confortável. Quanto tempo vai levar? Quantas horas que eu tenho que ficar estudando as exigências? E nem nos damos conta que muitas vezes nós estamos indo no curso para estudar, para progredir, mas muitos outros depois de nós irão também, pelo ato do nosso exemplo. Nós muitas vezes estamos sendo usados de instrumentos de Deus, mas a ambição, a exigência nos afasta de tudo isso. Bem-aventurado exige do homem saber aceitar o sacrifício e sofrimento, encontrar alegria na simplicidade e na paz. Difícil hoje, né? É tudo que nós, quase sempre, nós estamos fazendo. Nós queremos o momento ideal, a foto ideal, o lugar ideal, e esquecemos do aqui e agora. Olha que legal, né? Olha a chuva, que bênção. Olha um pouquinho a chuva. Ou vem o desespero quando chega a chuva. Às vezes, andar de pés descalços sobre a grama. Mas se não for, né? Uma praia paradisíaca, a mais linda do Brasil, que eu posso fazer aquela foto, a grama do meu quintal, eu não penso. É terapêutico, é bom, traz para aqui e agora, mas nós estamos aonde com o pensamento? Com todo o avanço que foi bom da tecnologia, mas nós ficamos aonde? Nós paramos aonde? O nosso cérebro está como? Está correndo, conforme passa nas redes sociais, rapidamente todo. Qual o cérebro que suporta tanta informação ao mesmo tempo? Aí vem a ansiedade, a angústia, a crise de pânico, porque nós não estamos percebendo, muitas vezes eu me incluo com vocês aqui, de acalmar o nosso próprio coração, a nossa própria mente e estar aqui e agora. Fazer as pazes com o tempo. Saber guardar no coração longa e divina esperança. Onde está a esperança? Se fala pouco em esperança hoje, né? Onde está a esperança? A esperança é um dos sentimentos mais importantes do Evangelho, a vida futura, o espírito imortal. Tudo é passageiro. Onde está a esperança? A esperança foi tirada de lado muitas vezes para entrar no lugar dela o pessimismo. É assim e pronto, não vai mudar. Está muito pior do que era ontem, será? Vamos fazer uma reflexão. Não está 100%, e nem sabemos se um dia chegará a 100%, que é uma exigência nossa. Mas dizer que está pior do que ontem é não ter o olhar de esperança.
do que já está acontecendo. Esse é um pequeno resumo das bem-aventuranças, e nós vamos agora nos aprofundar em bem-aventurados aflitos. Então aqui foram as obras utilizadas nesse encontro, nessa doutrinária. Nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Livro da Esperança, com Chico Xavier e Emmanuel, o Sermão da Montanha, com Rodrigo Caligari, Caminho, Verdade e Vida, com Emmanuel e Chico, e o Espírito da Verdade, também com Emmanuel e Chico Xavier. Então, o Emmanuel já vai nos dizer, logo no começo do Livro da Esperança, na introdução, o seguinte: obrigado, Senhor. Há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigem ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho chega para nos ajudar com a interpretação da mensagem do Cristo, com mais detalhes. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai ter ali os principais itens do Sermão do Monte, para que nós possamos estudar e trazer um significado para as nossas vidas. Eu resumi para vocês aqui, olha que interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais em bem-aventurados aflitos, mas fica a dica, uma sugestão de leitura para que nós possamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer o estudo das bem-aventuranças. É um acolhimento, é um ensinamento do Cristo e dos benfeitores espirituais para a nossa atual reencarnação. E já trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vai nos dizer assim: as contrariedades da vida têm, pois, uma causa. Uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa. Por que sofremos? Jesus veio nos explicar. E hoje considero-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então hoje, na nossa atual reencarnação, nós já nos encontramos mais maduros espiritualmente para mergulhar no ensinamento. Se há sofrimento, há uma causa justa para ele. Se estamos passando por dificuldades, há uma causa justa para isso. Que nós possamos silenciar em nós para extrair o ensinamento deste momento, o que Ele quer nos dizer, o que a dor nos ensina, o que nós podemos aprender com aqui e agora, como aplicar os ensinamentos do Cristo nas nossas vidas, como serenar e se equilibrar num mundo tão agitado, tão turbulento, tão exigente, tão imediatista, mergulhando em nós mesmos. Temos uma pausa, sabe? Escolher um cantinho, uma pausa para refletir sobre nós mesmos. É muito importante, porque senão nós vamos no efeito manada. Nós não percebemos, mas isso acontece. A gente pega uma informação aqui, repassa ali, se envolve num grupo aqui, e quando vê o sistema nervoso se altera, e nós já estamos sem dormir. Nós já estamos
estamos acumulados de informações, muitas vezes com medo, mas a escolha é nossa. O tempo é nosso e a gente faz o que nós decidimos com o tempo. As horas passam para todo mundo, mas cada um escolhe como essas horas vão passar. Não só com o externo, mas com o interno, com o teor dos pensamentos. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, que é muito importante distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras não nesta vida. E aí nós temos que trazer a reencarnação, para que nós possamos entender também a mensagem do Cristo. Muito do que nós passamos hoje, se nós formos investigar em nós mesmos, é da vida atual. Mas muitas coisas não são. A gente não consegue explicar porque uma criança já nasce com enfermidade. Se nós formos avaliar só a vida presente, não faz sentido. Nós precisamos da esperança e de acreditar na reencarnação, que tem uma causa justa, uma vez que Deus é justo. E talvez, acreditarmos de coração que somos espíritos imortais, nos traria muita leveza no nosso dia a dia. E que o nosso irmão também, que está do nosso lado, é um espírito imortal, que também tem uma história, que também tem uma vivência, que também está aprendendo. Talvez teríamos mais tolerância com os nossos irmãos. Porque o que mais se escuta é o seguinte: mas não é justo, mas não é justo. Pode até não ser justo, mas em que olhar? O olhar da vida atual. Sabemos toda a peregrinação daquele irmão que está passando aquela situação. Ou a nós mesmos. Temos esse dom? Eu não tenho. Então, que possamos respeitar uns aos outros. Porque cada um está onde tem que estar para o seu aperfeiçoamento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Então as coisas acontecem para isso. Comigo, com vocês, com todos que estão aqui. E aí nós vamos fugir do sofrimento. Porque se tem uma cultura hoje também, e muitos educam desta forma, por não sofrer. Como se fosse possível estar na terra e não sofrer. Aí é uma fuga do sofrimento. A ideia é o seguinte: nós já começamos a sofrer a partir do momento que nascemos. Nascer é o sofrimento. A gente está muito bem lá, dentro de uma aguinha gostosa, recebendo comidinho, daqui a pouco temos que sair. Aí a gente já está chorando. Isso já mostra que a gente não quer vir, mas estamos aqui. Então, ensinar aos nossos filhos que não vai existir sofrimento não é uma ilusão. E se nós pensássemos diferente, preparar nossos filhos e a nós mesmos para encarar o sofrimento é diferente. Eu não posso garantir nem a meu filho, nem a ninguém que não vai existir sofrimento, mas eu posso preparar emocionalmente a mim mesmo e a quem estiver comigo a saber receber o sofrimento como uma escola, como um aprendizado. Porque o sofrimento é uma bênção para o nosso crescimento espiritual. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos martirizados. Está no Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligari. Salvo por uma razão ou uma causa justa. Assim, se sofremos, é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em anteriores encarnações. Nós temos a lei divina. Muitas vezes nós não caminhamos pela lei divina. Nós, em muitas peregrinações, às vezes
tem o descaso. A gente não faz o mal, mas também não faz o bem, o que é um descaso. Muitas vezes prejudicamos pessoas, muitas vezes passamos informações equivocadas adiante. Tudo isso vai nos afastando da lei divina. Como existe a lei do retorno, isso retorna até nós, para que nós possamos fazer o quê? O nosso melhor. Não, agora eu já entendi, eu já estou próximo ao Evangelho, eu já estou no ensinamento de Jesus, eu agora já sei o que eu tenho que fazer, então agora eu vou fazer diferente. Eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu quero crescer espiritualmente. E aí nós vamos nos desenosando dos nossos débitos. Mas todos nós temos, porque ninguém nasce sabendo. Nós vamos progredindo a cada reencarnação. Nascemos simples e ignorantes e vamos crescendo espiritualmente. Criados para a felicidade completa, olha que interessante. Criados para a felicidade completa. Só a conheceremos, entretanto, quando formos perfeitos. Qualquer jaça ou falha de caráter interdita-nos a entrada nos mundos venturosos. E é, pois, através das existências sucessivas, neste e em outros planetas, que nós vamos purificando e engrandecendo, pondo-nos em condições de fruir a deleitável companhia das almas santificadas. Então nós estamos no caminho. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir. A felicidade concreta existe sim, mas não é neste mundo. Mas nós precisamos o quê? Quem terá Deus? Os puros de coração. Então nós precisamos nos purificar para merecer mundos mais felizes. Sabe por quê? Porque senão nós nem entramos. Nós não temos acesso a mundos mais felizes enquanto o nosso corpo espiritual ainda estiver precisando de purificação. E como isso ocorre? Conhecimento e moral. Estudar e trabalhar a moral. As duas coisas. Não adianta só trabalhar o intelecto, só ser inteligente, e a moral também está bonita. Aí passa por cima dos irmãos, é aquela violência, é injúria, mas sou muito inteligente. E não só a moral, porque daí me falta conhecimento. Então é as duas coisas juntas, estudo e moral. Por isso leva tempo. E Emmanuel vai nos dizer no caminho, verdade e vida o seguinte: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessaram dias de inverno ríspido. Todos nós temos, e que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Por isso aqui e agora. Armazena esses dias, armazena os momentos alegres, esteja no aqui e agora para cultivar, cuidar, armazenar as coisas. Porque diz Emmanuel, na hora do inverno nós vamos precisar lembrar disso, para que nosso sofrimento não seja tão intenso ao ponto de nos derrubar. Aí vem a esperança. Nem sempre vai ser assim. Que eu possa aprender com essa lição, porque eu já tive dias bons e felizes e eles retornarão. Mas se nós não nos concentrarmos com aqui e agora, como nós vamos pensar nos dias felizes e abundância quando vier o inverno? Porque nós não armazenamos, porque está sempre na ansiedade do próximo dia. Eu sei que eu também sou assim muitas vezes. Eu tenho que fazer de volta. Né? A cada dia a sua aflição. Porque a gente começa a pensar muito no dia de amanhã, no que vai vir, no que vai acontecer. E aí nós não conseguimos armazenar o dia de hoje. Viver o dia de hoje. Sentir o dia de hoje. Não menospreze assim a lição do momento.
na certeza de que renovamos ideias, experiências e destino. Olha, de novo eu dizendo aqui, junto com o André Luiz, não menospreze assim a lição do momento. Na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos cada dia, segundo as particularidades das manifestações do nosso livre-arbítrio. Imagina a felicidade do nosso mentor dizendo aqui: hoje meu pupilo foi. Hoje eu vou poder penetrar mais alguns ensinamentos no seu corpo espiritual, na sua consciência. O dia de hoje, esse momento, para lembrarmos também dele nos momentos difíceis. O sermão da montanha, as bem-aventuranças, Jesus. Olha a importância que isso traz para o nosso espírito. E André Luiz vai dizer: cada dia é construído pelo nosso livre-arbítrio. Cada minuto, cada segundo, é nós que estamos construindo. E o que nós estamos construindo hoje retorna para nós. E muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, aquilo que nós plantamos lá atrás retorna para a nossa vida. Como uma bênção, como um amigo inesperado, como um consolo inesperado, como alguém que nos abraça e entende o que nós estamos passando. Porque essa foi a semente que nós plantamos em algum momento da nossa existência. Então, a importância de plantar a semente do bem, do amor. Eu estou um pouquinho melhor, eu ajudo aquele que não está. Segue adiante, e se lágrimas te encharcarem a ponto de sentires a noite dentro dos teus olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo. Na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia, de novo a esperança. Está difícil. Tente se movimentar. Se conseguir, ajude alguém, auxilie alguém, ligue para alguém, tente escutar alguém. Eu tenho certeza que a sua dor vai amenizar, porque o desprendimento é o sair de nós, é confiar em Cristo, é dizer: está tudo bem. Sabe aqueles dias que a gente não consegue levantar nem para ir trabalhar? Não sei se vocês têm esse dia, eu tenho. Eu fico pensando: caramba, parece que um trator passou em cima de mim 3 vezes. Aí eu lembro do Cristo. Eu abro meus olhos e eu tenho um mantra que eu digo o seguinte: eu recebo tudo com amorosidade, com muito amor. Seja o que for, vamos lá. E o dia vai acontecendo. E nós vamos nos melhorando. E as coisas vão surgindo. E assim é a vida. Porque a vida precisa de movimento. A vida é movimento contínuo, não para nunca. Então, a vida ajuda quem se ajuda. Por isso ajuda-te que o céu te ajudará. Porque é assim. Nós estamos chegando no nosso tempo final e, como nós temos 30 minutos, eu trouxe um texto do André Luiz para resumir o nosso encontro, para concluir o nosso encontro e para que possamos levar em nossos corações e lembrar desse texto quando estivermos em dias difíceis, quando o inverno chegar em nossas almas, para que nós possamos colher o aprendizado. Bem-aventurados aflitos, porque sabem porque estão sofrendo, então não se revoltam nem se rebelam. Se agarram à fé para que a tempestade passe, porque ela sempre passa. E depois nós podemos olhar e dizer: que bom que eu fui resignado naquele momento. Agora eu já aprendi a lição. Que vem a próxima. E é assim que nós estamos aqui hoje. É assim que nós estamos agora reservando nosso tempinho para ouvir uma doutrinária.
Porque em nós, dentro de nós, em algum lugar já nos diz: é preciso. Nosso espírito precisa se alimentar. Precisa de conhecimento. E nós podemos fazer isso todos os dias. Um capítulo por vez do livrinho que a gente tem. Até para baixar no celular hoje, né? Um capítulo por vez, numa leitura edificante, do momento com nós mesmos, para trazer luz para o nosso dia. E aí nós irradiamos para todos também, né? Brilhe a vossa luz, porque aí o outro também vai querer. É um exemplo bom. Então nós vamos lá com a André Luiz. Nem castigo, nem perdão. Ele fez também um estudo, esse livro é o Espírito da Verdade, o livro, que faz um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele cita até o capítulo que ele estudou. Esse ele estudou o capítulo 5, item 5 do Evangelho. E ele diz assim: o espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é a escola abençoada das almas. Então grave isso. Terra, escola abençoada. Estamos aqui para estudar a nós mesmos. A felicidade não é miragem do porvir, é a realidade de hoje. A dor não é forjada por outro, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, ninguém morre e vira santo. É mudança de trabalho e de clima, porque nós continuamos. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência de atos presentes. Tudo que vai, volta. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Quando nós estamos fazendo bem para alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. É a nossa consciência. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da nossa vida, amplia a responsabilidade da criatura. Aquele que sabe, muito será cobrado. As raízes das grandes provas irrompem no passado, subsolo de nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida, entra na outra. Porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos de vida eterna. Então somos espíritos imortais. A gente vai e volta. Mas a escolha pelo aprendizado, a escolha para entender por que sofremos, a busca por progredir é uma escolha de cada um de nós. Já sabemos que não regredimos, né? Mas nós podemos estacionar nas reencarnações. E o que nós queremos? Progredir ou estacionar? E isso depende de cada um de nós, na sua intimidade, no que busca, nos assuntos edificantes, numa boa leitura, no amparo, em menos exigências, né? Ah, eu não pedi para nascer, pediu sim. Estamos todos lá na filinha da reencarnação, pronto para voltar, porque sabemos que é um mecanismo para crescermos. Então nós escolhemos estar aqui. É que tem a lei do esquecimento, para que nós possamos fazer diferente, fazer uma reencarnação mais proveitosa, para crescer espiritualmente. E quem sabe, né? Quem sabe adentrar mundos mais felizes, pelo nosso próprio merecimento, de termos construído isso. Então que possamos lembrar e ter esperança nos dias difíceis,
e que podemos pensar em Jesus continuamente em nossas vidas para que nós possamos evoluir, crescer. Não se martirizar para isso, porque senão nos engessa, mas entender que é possível, um pouquinho cada dia, e nós chegaremos lá. Muito obrigado pela presença de vocês.